Olá, meu nome é Igor Braga Farias, eu sou neurologista, fellow em doenças neuromusculares e atualmente sou mestrando em Neurologia e Neurociências no setor de investigação em doenças neuromusculares do Hospital São Paulo. Gostaria de agradecer a BCMT pelo convite para fazer parte desse ciclo de palestras do Setembro Azul, do mês de conscientização do doença de Charcot-Marie-Tooth, e hoje eu falarei um pouquinho sobre a história da doença, começando um pouquinho sobre o que é ela para as pessoas que ainda não têm familiaridade com esse termo. Bem, a doença de Charcot-Marie-Tooth também é conhecida por essa sigla, CMT, e também conhecida como neuropatias hereditárias sensitivo-motoras. Não é uma doença só, mas sim um grupo de doenças que afetam famílias, né, doenças hereditárias, e que têm sintomas clínicos semelhantes. Essa doença ela afeta os nervos periféricos, que são essas estruturas aqui em azul, que são as estruturas responsáveis por levar os impulsos das sensações, né, como tato, temperatura, dor, pressão, até a medula, né, e esse estímulo depois segue para o cérebro onde ele é interpretado, e também de levar os impulsos que vieram do cérebro e passaram pela medula para os músculos onde as ações vão ser executadas. Temos aí então o defeito nessas estruturas, que levam aos sintomas principais da doença, que são a diminuição da sensibilidade e a diminuição da força muscular. Nas formas clássicas dessa doença, os achados são muito notados nas pernas, principalmente no território e nos músculos inervados por um nervo chamado nervo peroneal, né, que, dentre outras funções, está a de levantar o pé para cima. Essa é uma característica tão importante da doença que, até 1989, a Associação Americana de Charcot-Marie-Tooth era chamada de Fundação Nacional de Atrofia Muscular Peroneal. Esses sintomas vão ser melhor explicados aí no decorrer das palestras. Agora vamos falar um pouquinho da história mesmo, que é o tema principal dessa doença. Esses aqui são os principais marcos históricos, tá? De acordo com a literatura que eu utilizei como referência para fazer essa aula, que foi o artigo do Dr. Casamel, que no rodapé das páginas vai estar o título dele para as pessoas que tiverem interesse em ler o artigo dele. Então nossa história começa em 1855, com essa grande figura que é Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, ele é uma figura muito importante para a história da medicina em geral, porque ele teve muitos estudos importantes, é considerado um dos pais da patologia, ele tem estudos na parte de saúde pública, e foi um cientista tão extraordinário que extrapolou as áreas do conhecimento, chegando a publicar em áreas como arqueologia e antropologia. Ele escreveu nessa época um jovem com diminuição da força nas pernas que progrediu lentamente para todo o corpo, até ficar completamente paralisado. Duas coisas foram importantes para desse estudo de Virchow. A primeira foi que ele notou que o pai do paciente tinha sintomas semelhantes, que começaram na idade mais avançada, ou seja, começou uma conexão familiar. E que na autópsia do paciente tinha os nervos espessados, grossos, que até hoje é considerado uma das características de um dos subtipos dessa doença. Um ano depois, também na Alemanha, Albert Ehrenberg descreveu gêmeos, né, com uma atrofia distal, né, os músculos da perna, né, da canela e da panturrilha do paciente estavam mais finos, em irmãos gêmeos. Depois, Hermann Reithost foi o primeiro a descrever em 6 gerações acometidas numa mesma família, né, com sintomas semelhantes. Essa descrição de Reithost foi tão importante que alguns autores acreditam que o nome da doença deveria ser dado com o dele, de Reithost, não de Charcot-Marie, por causa que ele descreveu, teoricamente, primeiro os achados típicos da doença em famílias. E no mesmo ano, Friedreich descreveu os achados patológicos mais importantes para a doença. Uma coisa desse artigo de Friedreich é que, mais tarde, algumas das doenças que ele descreveu, né, como parte da mesma doença, na verdade eram doenças distintas. Algumas delas faziam parte desse grupo de neuropatias hereditárias, mas algumas eram miopatias, algumas eram doenças do neurônio motor, e alguns eram da doença que posteriormente recebeu o nome dele, que é a ataxia de Friedreich.
1886 foi um ano importante, né, para a doença, para o entendimento da doença, porque dois grupos de pesquisadores em dois locais distintos, na França e na Inglaterra, em publicações com um mês de diferença entre elas, estabeleceram o que hoje é considerado as características mais importantes da doença. Isso primeiro foi em fevereiro de 1886, com Jean-Martin Charcot, que para muitos é considerado o pai da neurologia, sendo um dos pioneiros no estudo das alterações anatômicas, das repercussões clínicas. Também teve importantes contribuições aí no estudo e entendimento de várias outras doenças neurológicas, no estudo dos sinais e sintomas, doenças neurológicas como esclerose múltipla e Parkinson, tiveram grande contribuição dele. Em conjunto com seu discípulo, né, Pierre Marie, que também foi um pesquisador extraordinário, tendo entre as publicações mais importantes, descrições da acromegalia, né, que é uma doença da hipófise, além da descrição de distúrbios da fala e do mecanismo da fala. Eles descreveram nessa época o que chamaram de uma forma peculiar de atrofia muscular progressiva. Né? Foram 5 casos, 3 deles esporádicos, ou seja, sem nenhuma conexão entre eles, e 2 irmãos. Né? E eles descreveram os achados típicos da doença, que são como os pés cavos, a atrofia das pernas e coxa, dedos em martelo, a reflexia, dentre outros achados característicos da doença que são vistos até hoje. E, além disso, eles descreveram os achados autonômicos, que eles descreveram como as pernas são mais frias em relação às outras partes do corpo, né? As partes distais são mais frias. E os achados patológicos também. Na época, eles acreditavam que a doença tinha origem na medula, mas eles não sabiam ainda a causa, mas eles acreditavam que a origem era na medula. E diferente de Howard Henry Tooth, que em março de 1886 descreveu aí também 5 casos, também 3 esporádicos e também 2 irmãos, de uma atrofia muscular progressiva do tibial anterior e gastrocnêmico, da canela e da panturrilha, né? E ele designou isso como tipo peroneal de atrofia muscular progressiva. Ele também foi observado no estudo dele, na autópsia, os nervos espessados, né? E ele sugeriu na época que a doença tivesse origem no nervo periférico, né? Foi um dos pioneiros nessa teoria de que essa doença tinha origem no nervo periférico e não na medula. Posteriormente, né, já agora em 1893, as descrições de Guerini e Sotá, de uma família que tinha perda de força muscular, atrofia e arreflexia, e os nervos espessados, levaram à criação de uma categoria diferente, que seria a neuropatia com nervos hipertrofiados ou em bulbo de cebola. Na época, eles acreditavam que essa entidade era diferente da doença de Charcot. E, inclusive, eles acreditavam que a doença não tinha nem origem nem na medula nem no nervo. Eles acreditavam que a doença tinha origem nos tecidos conectivos, que são os tecidos que envolvem as estruturas. E em 1926, Russell e Levy descreveram uma doença também semelhante, com características semelhantes, que ocorrem numa família, associado a tremores de extremidades. Depois, já em um ano depois, Davinenko foi o primeiro a tentar classificar a doença, né? Ele chegou a dividir ela em 12 categorias, baseadas no padrão de herança, mas a classificação de Davinenko não pegou. Ela não foi muito abraçada pela comunidade científica na época, recebeu algumas críticas, e alguns anos depois ele publicou que havia se equivocado em parte da classificação, porque alguns dos pacientes que ele havia incluído no estudo, eles não tinham uma neuropatia, mas sim uma miopatia, uma doença do músculo, que é uma doença que até aquela época ainda não se tinha ainda conhecimento da sua existência, como entidade separada. E depois, em 1968, Dick e Lambert, depois de 5 anos observando os pacientes com achados eletroneuromiográficos, né, que são o estudo da condução elétrica dos nervos e músculos, baseados também na história e no padrão de herança, eles propuseram uma classificação que é utilizada de maneira adaptada até hoje, na qual eles dividem os pacientes que têm hipertrofia de nervo, né, como tipo 1, que tem um nervo hipertrofiado, e diminuição da velocidade de condução nesse exame de eletroneuromiografia, também é chamado de tipo desmielinizante,
E o tipo 2, que são pacientes que têm uma degeneração do axônio de maneira completa, do neurônio de maneira mais completa, né, desse fiozinho de maneira mais completa, que é o chamado tipo axonal. Cada um desses tipos básicos tem subdivisões e que vão sendo subdivididos e adaptados de acordo com as novas descobertas da doença. Em 1978, nós tivemos aí o primeiro passo para o entendimento genético da doença. Esse passo foi dado por Audrey Heimler e colaboradores. Heimler descreveu na época uma família que tinha doença de Charcot-Marie-Tooth associada a outra coisa, que ela tinha um tipo de câncer de pele específico, que era o carcinoma nevoide de células basais. O importante desse artigo foi que o carcinoma nevoide de células basais ele já tinha tido o seu local genético estabelecido em outros estudos. E isso levou e inspirou Thomas Bird e colaboradores a mapear esse local e determinar o primeiro locus de uma doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 autossômica dominante no cromossomo 1. Pela maioria dos pacientes não terem essa mutação, né, os estudos mostraram, ela foi chamada de doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 1B, ou seja, a tipo 1B ela que nasceu primeiro, que é um A nessas classificações. Posteriormente, aí, em 1989 e 1991, Vence e Haymakers e colaboradores mostraram que o defeito genético dado tipo 1A ficava no cromossomo 17. E os estudos dele inspiraram também Lupinski a pesquisar ainda mais e mostrar que o defeito era um tipo de defeito diferente, era uma duplicação. E desde então, os estudos vêm crescendo cada vez mais. Né? Aqui nós temos alguns exemplos de como isso tem crescido. Aqui é a descoberta de novos genes associados a Charcot-Marie-Tooth desde 91, né? Variando bastante e com um grande salto entre 2009 e 2010, que foi quando começou a se utilizar o sequenciamento do exoma. Então nós tivemos um grande avanço no número de novos genes como causadores de doença de Charcot-Marie-Tooth. Mas desde 91, desde a época de Audrey, nós vemos um número de artigos publicados aumentando cada vez mais. Né? Aqui é uma tabela mostrando os números de artigos publicados relacionados com o termo Charcot-Marie-Tooth na PubMed, que é uma plataforma que agrega artigos científicos muito utilizada na comunidade científica, e entre 91 e 2019. Então nós vemos que de 91 tinha menos de 50 publicações, chegando até ano passado a quase 300 publicações com esse termo. Então, a nossa conhecimento da doença tem crescido, tem aumentado cada dia mais, nos ajudando a compreender, quem sabe um dia determinar tratamentos específicos para cada subtipo dessa doença. Bem, eu gostaria de finalizar, sempre gosto de finalizar minhas apresentações agradecendo aos meus amigos, mentores e mestres, Dr. Akari Souza Bulli, Dr. Vladimir Boca e Dr. Paulo Vitor Sgobi. São pessoas extraordinárias que têm me ajudado bastante a crescer nessa área. Se eu enxerguei mais longe foi porque me apoiei no Lombo de Gigantes. Tanto o Dr. Vladimir quanto o Dr. Paulo irão contribuir nessa sequência de palestras. Vale a pena conferir. Um grande abraço também à doutora Elisane Seguti, que também me ajudou bastante e me inspirou nesse caminho. E espero que tenham gostado. Agradeço o convite da BCMT e até mais.